Observe essa representação esquemática de um átomo. Como sabemos, no núcleo de um átomo encontramos partículas denominadas prótons e nêutrons. Nesta figura, estamos representando os prótons como sendo as partículas vermelhas e os nêutrons como sendo as partículas verdes. Ao redor do núcleo, na região chamada eletrosfera, movem-se outras partículas, denominadas elétrons, aqui representadas pelas partículas marrons. A massa de um próton e a massa de um nêutron são praticamente iguais. A massa de um elétron, porém, é muito menor, quase 2.000 vezes menor que a do próton. Mais de 99,9% da massa de qualquer átomo está concentrada bem aqui, no seu núcleo. Por meio de experiências físicas, é possível demonstrar que os prótons e os elétrons têm alguma propriedade que os nêutrons não têm. Essa propriedade foi denominada carga elétrica. E convencionou-se considerar positiva a carga elétrica do próton e negativa a carga elétrica do elétron. Entretanto, em valor absoluto, as cargas elétricas do próton e do elétron são iguais. Esse valor absoluto é denominado carga elétrica elementar e simbolizado por E. Recebe o nome de elementar porque é a menor quantidade de carga que podemos encontrar isolada na natureza. O valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Esse é o valor absoluto da carga elementar. Sendo assim, podemos afirmar que carga elétrica do próton igual a mais E, que é igual a mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Carga elétrica do elétron igual a menos E, igual menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Carga elétrica do nêutron é igual a zero. A unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional é o coulomb, em homenagem ao físico francês Charles Augustin de Coulomb. É preciso salientar ainda que um coulomb, apesar de corresponder a apenas uma unidade de carga elétrica, representa uma quantidade muito grande dessa grandeza física. Por isso, costuma-se usar submúltiplos do coulomb. Veja a tabela a seguir os principais submúltiplos do coulomb. Milicoulomb. Este é o símbolo que vale 10 elevado a menos 3 coulomb. Microcoulomb. Este é o símbolo que vale 10 elevado a menos 6 coulomb. Nanocoulomb. Este é o símbolo que vale 10 elevado a menos 9 coulomb. Picocoulomb. Este é o símbolo que vale 10 elevado a menos 12 coulomb. Como já dito, todos os corpos são formados de átomos. Cada átomo é constituído de partículas, os elétrons, os prótons e os nêutrons. Embora hoje existam modelos mais complexos para explicar como essas partículas se distribuem no átomo, ficaremos para simplificar com o modelo planetário. Segundo esse modelo, os prótons e os nêutrons estão fortemente coesos numa região central, chamada núcleo, enquanto os elétrons giram ao seu redor, como os planetas ao redor do Sol, constituindo aqui a eletrosfera. Por meio de experiências, constata-se que os prótons se repelem, o mesmo acontecendo com os elétrons. Entre um próton e um elétron há atração. Para explicar essas ocorrências, como já foi dito, estabeleceu-se que prótons e elétrons possuem uma propriedade física a qual se deu o nome de carga elétrica. Por sua própria distribuição, os elétrons podem mais facilmente abandonar o átomo, ou elétrons de fora podem se agregar a ele.
Com isso, o átomo pode perder sua neutralidade, adquirindo uma carga positiva se perder elétrons ou negativa se receber elétrons. É essa possibilidade de elétrons se transferirem entre átomos que explica a eletrização dos corpos ao serem atritados. Ao atritarmos o bastão de vidro com o pedaço de lã, ocorre uma transferência de elétron entre eles, de modo que um fica com falta e outro com excesso de elétrons. Os corpos que apresentam excesso ou falta de elétrons são chamados corpos eletrizados. Se num corpo o número de prótons é igual ao número de elétrons, dizemos que ele está eletricamente neutro. Nesta animação, elétrons passam do vidro para a lã. A lã, com excesso de elétrons, apresenta carga elétrica negativa. O vidro cedeu elétrons e, portanto, apresenta carga elétrica positiva. O vidro e a lã eletrizaram-se por atrito, adquirindo cargas elétricas de sinais opostos. É frequente que alguns alunos expressem curiosidade sobre a razão pela qual as cargas elétricas são designadas como positivas e negativas, bem como questionem a origem desses termos. É relevante destacar que tais denominações são apenas nomes, palavras que indicam oposição mútua. Poderiam, de igual modo, serem denominadas de outras formas, tais como preto e branca, quente e fria, esquerda e direita, ou até mesmo carga e anticarga, esta última talvez refletindo uma perspectiva mais alinhada com os fundamentos da física moderna. Seguimos aqui com algumas notas importantes. Os elétrons de todos os átomos são idênticos. Cada um deles possui a mesma quantidade de carga negativa e a mesma massa. Normalmente, os átomos possuem o mesmo número de prótons e elétrons, de modo que possuem carga elétrica líquida nula. É o caso de um átomo neutro. Vamos abordar essa representação esquemática de um átomo de lítio neutro. Neste esquema, as esferas vermelhas denotam os prótons, as esferas brancas indicam os nêutrons e as esferas azuis representam os elétrons. Nota-se que no caso do átomo neutro, temos 3 esferas vermelhas, ou seja, 3 prótons, e 3 esferas azuis, 3 elétrons. Logo, no átomo neutro, o número de prótons é equivalente ao número de elétrons. Vamos explorar o processo de formação de um íon positivo a partir de um átomo neutro. Quando um ou mais elétrons são removidos desse átomo neutro, resulta-se em um íon positivo. Esse tipo de íon positivo possui um déficit de elétrons, ou seja, há menos elétrons do que prótons, resultando em uma carga líquida positiva. Ao observar a segunda figura em relação à primeira, notamos que foi removido um elétron, deixando o átomo com 3 prótons e 2 elétrons, resultando no íon de lítio positivo, representado por Li+. Esse processo de remoção de elétrons resulta na formação de íons positivos. Vamos analisar o processo de formação de um íon negativo a partir de um átomo neutro. Quando um átomo ganha um ou mais elétrons, resulta-se em um íon negativo. Esse tipo de íon negativo possui excesso de elétrons, ou seja, há mais elétrons do que prótons, resultando em uma carga líquida negativa. Ao examinar a terceira figura em relação à primeira, observamos que o átomo ganhou um elétron, deixando-o com 3 prótons e 4 elétrons. Isso resulta no íon de lítio negativo. Esse processo no qual o átomo ganha ou perde elétrons denomina-se ionização. Vamos agora explorar uma questão intrigante. Por que os prótons de um núcleo não se repelem e se separam? O que impede o núcleo atômico de se desintegrar, considerando que em seu interior existem apenas nêutrons e partículas positivas chamadas prótons, que naturalmente se repelem?
É um desafio que convida à reflexão. Convido você a compartilhar suas ideias e teorias aqui na seção de comentários deste vídeo. O que você acha que mantém os prótons unidos dentro de um núcleo? Estou ansioso aí para ler suas ideias e suas contribuições. E não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos interessados em ciência. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Obrigado e até a próxima.